Oi, gente, tudo bem por aí? Capítulo 13. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Eu tinha colocado esse microfone aqui em cima, só que eu achei que ele ficou fazendo um barulho. Ficou melhor, mas eu achei que ficou com ruído. Aí aqui me atrapalha, mas fica melhor. Eu acho que fica com menos ruído. Me falem aí o que vocês acham. Capítulo 13 de Juízes. Hoje, como eu falei ontem, a gente vai começar a falar sobre Sansão. É uma história muito linda, muito legal, Sansão. Muitos de vocês conhecem a história de Sansão, né? E hoje a gente vai começar a ler a história dele. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor. E por isso, ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. Era uma mulher estéril. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho." Olha que história mais linda. Primeira coisa que a gente tem que chamar atenção aqui. O anjo apareceu para ela, para uma mulher. Preciso falar isso, né, gente? O abraço de Clay tá aí a todo vapor. Quem não sabe, é a minha mentoria que está aí. O abraço de Clay. A mentoria é só para mulheres, então tudo que fala de mulheres chama muito a minha atenção. E aqui o anjo do Senhor foi primeiro para uma mulher. O anjo do Senhor falou com ela e chegou falando: você não podia ter filhos porque era estéril, mas agora você terá um filho, você ficará grávida. E aí deu o primeiro pré-natal para ela. Sabia que tem um pré-natal aqui na Bíblia? Olha o que o anjo falou com ela: não tome vinho, nem cerveja, não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Olha que profecia, coisa mais linda. A mulher está quieta lá, deixa eu ver onde ela estava. Havia um homem chamado Manoá, a mulher não podia ter filhos, eu não falo onde ela estava. Eu gostaria de saber onde ela estava. Eu não sei por que cargas d'água, eu imagino que ela estava sentada na porta da casa. Aquelas casas assim, eu imaginei ela sentada ali e o anjo do Senhor chegou perto dela e falou assim, ela provavelmente estava triste, né? As mulheres daquela época que não podiam ter filhos eram muito desprezadas, né? Eram muito mal vistas, né? Porque naquela época a mulher só prestava para ter filhos, né? Então, provavelmente ela estava triste, sentada naquela beira da porta ali, e o anjo do Senhor chegou: você não podia ter filhos, tipo respondendo um pensamento que provavelmente ela estava tendo, né? Mas agora você pode, você vai ter filhos, então agora vamos começar o seu pré-natal. Não beba vinho, não beba cerveja, não coma comidas proibidas, coisas ruins que fazem mal para você, porque isso vai fazer mal pro neném também. Então começa a se alimentar direito, começa a ter uma dieta balanceada, coma comidas saudáveis, igual a grávida deveria fazer, né? Igual toda grávida deveria fazer. E o anjo foi falando para ela aqui. E quando ele nascer, olha que loucura, né? Tá lá no futuro já. Quando ele nascer, você não vai cortar o cabelo dele, porque ele vai ser consagrado ao Senhor, ele vai ser nazireu. Uma criança consagrada a Deus. E ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então o Senhor contou todo o projeto para ela. Ela foi escolhida para ouvir a voz do anjo. Todo o projeto. Você vai engravidar, você vai comer assim, 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 o neném vai nascer e você vai ter que cuidar dele dessa forma, assim, 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 porque a missão dele na vida vai ser livrar o povo de Israel dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse: um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus. E isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha. Ele não me disse como ele se chamava,
Mas ele prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho. E mandou que eu não beba vinho nem cerveja, que eu não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: Ó meu Deus, peço que mande de volta o homem de Deus que enviaste, o anjo, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Espera um pouquinho, vamos parar aqui. Ela correu lá e falou assim: olha, apareceu um anjo aqui, um homem de Deus, e eu não sei quem é esse homem, um mensageiro de Deus apareceu aqui, eu tô apavorada. Ele falou que o menino vai vir e tal, e contou toda a história para ele. Ele ouviu, acreditou na mulher e orou, falou: Senhor, manda ele de volta aqui para falar como é que vai ser essa história. Quer dizer, ele acreditou nela, E ele queria provas, então ele manda de volta esse homem de Deus. Tem um nome que eu esqueci agora, o nome desse anjo. Eu acho que é Bali, sei lá. Os teólogos aí escrevam aí embaixo o nome. Que é o mesmo, eu acho que é Pali. Na língua original, na Bíblia original, ele fala, acho que é Pali. E o Pali apareceu, que é o nome do anjo, Deixa eu procurar aqui. Acho que é Pali o nome dele. Pali. Não tô boa de memória ainda. Pali. O nome do anjo é Pali. E esse anjo Pali está em Isaías capítulo 9, versículo 6. É o mesmo anjo. E ele é chamado, o nome desse Pali é chamado de maravilhoso. E maravilhoso é Jesus. Em Isaías capítulo 9, está falando que Pali é maravilhoso. Então, alguns teólogos dizem, e eu acredito por causa que está lá em Jeremias capítulo 9, versículo 6, se você quiser olhar, é Jesus. Jesus veio aqui e falou com a mãe de Sansão, que ela teria um filho. Jesus, antes de ser encarnado, ele veio e falou com ela, e lá em Isaías 9 também. Quando ele profetiza que o maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e tal, vai vir, que era Jesus, é o mesmo. Então é Jesus que veio falar com ela. Olha que coisa linda. Muitas pessoas passam batido aqui, Pali, nome diferente, É só uma aberturinha aqui para falar que Jesus veio falar com ela. Eles chamam de um homem de Deus, um anjo, E Manoá pediu para Deus mandar de novo o Pali, o homem de Deus, para falar com ele. Para explicar para ele como é que seria isso, E Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo, Jesus voltou ali, A sua mulher, olha, o anjo apareceu de novo, a sua mulher. Olha que coisa mais privilegiada. Cadê as feministas que dizem que a Bíblia é machista? Não deveria, Parecer direto para a mulher, deveria aparecer para o homem, já que ele era o poderoso e a mulher era só procriadora. Mas não, Jesus veio falar com a mulher pela segunda vez, mesmo o homem pedindo para falar com ele. O anjo apareceu de novo, a sua mulher, quando ela estava sentada no campo. Agora ela está sentada no campo. Eu adoro quando tem escrito. Eu imaginei ela sentada na porta da casa, agora ela está sentada no campo. E o marido não estava por perto. De novo, Jesus, o anjo, veio falar com ela, o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: o homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Ela correu e chamou o marido. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse: quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? E o anjo do Senhor respondeu: a sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas. Ó pré-natal. Não vai tomar nem vinho nem cerveja. Não vai comer nenhuma comida proibida, naquela época deles lá, Ela deve fazer tudo o que eu disser. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor, que a gente sabe que é Jesus, o maravilhoso, o Pali. E disse: por favor, não vá embora ainda. Espere, que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida,
respondeu o anjo. Ele é um anjo, né? Vai comer a comida do homem. Mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse: qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Jesus falando com ele. O meu nome é um mistério. Estava falando com um anjo, um mensageiro de Deus na época deles ali. A gente que sabe que era Jesus, né? A gente sabe, mas eles não sabem. Então Manoá pegou o cabrito, os cereais e ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Jesus que veio nos salvar. Ai, glória a Deus. Ai, que história linda. Enquanto as chamas subiam ao altar, Manoá e sua mulher viram o anjo do Senhor subir ao céu, no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e sua mulher nunca mais viram o anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse à mulher: nós vamos morrer porque vimos a Deus. Porém ela respondeu: se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado a nossa oferta. Ele não nos teria mostrado tudo isso e nem falado todas essas coisas. Ai, tô apaixonada com essa mulher, gente. Olha que mulher sábia. Você vê que Deus, quando Ele quer abençoar o nosso lar, quando Ele quer realizar os sonhos da nossa família, Ele usa a mulher. A mulher é a base da família, a mulher é a emoção do lar, a mulher é o lar, a mulher é o lar. A mulher é o equilíbrio, é o amor, é o aconchego. A mulher é literalmente o equilíbrio da família, né? Deus usou ela para trazer a revelação, para trazer a revelação do sonho, da realização, da família, né? Porque Sansão vai chegar, gente, é um grande sonho para um homem, né? Naquela época, e para ela também é felicidade purinha. Deus usou ela e agora ela com toda a sabedoria fala assim: não, nós não vamos morrer. Senão eles não teriam nos mostrado tudo isso e nem teria falado todas essas coisas. Mulher sábia, Deus sabia, né? Sabia que ela ia cumprir todo o pré-natal certinho, não ia fazer as coisas erradas. Sabia também que ela ia obedecer, ia cuidar de Sansão da forma correta. Deus entrega os sonhos, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que demonstrar que você vai cumprir o que você tá querendo, sabe? Às vezes você quer uma coisa enorme, por exemplo, como um filho, mas você não tem capacidade alguma de criar ele, de educar ele nos caminhos do Senhor, nos caminhos da honestidade, dos valores honestos, para ser uma boa pessoa na sociedade. Ou nem tanto de filhos, vamos falar de sonhos mesmo. Você quer ter uma empresa, mas você não tem um pingo de capacidade de gerir uma empresa, de fazer essa empresa ajudar a sociedade, fazer diferença no mundo. E seja qual for o seu sonho, o Senhor quer te entregar e Ele quer te dar o passo a passo, como Ele fez com a esposa de Manoá aqui, com a mãe de Sansão. Você vai ganhar esse sonho, você tem que fazer assim, 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 para que esse sonho se desenvolva. Você tem que fazer todo um projeto, todo um planejamento, você tem que se preparar o seu corpo, preparar a sua mente, preparar seu intelecto, sua inteligência, preparar a sala, preparar a vida, preparar tudo. Você tem que se organizar toda, para então o seu sonho nascer. E quando o seu sonho nascer, você tem que continuar cuidando dele, você tem que deixar o cabelo dele crescer, você tem que fazer assim, 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 porque a missão dele vai ser essa, essa, essa. A sua empresa vai ser assim, assim, assado. Quando você assinar os papéis e ela estiver no mercado, ela vai ter essa função, assim, 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 assim. Sabe, tem todo um planejamento, tem todo um projeto de Deus para o seu sonho se realizar. Mas você tem que fazer a sua parte. Ela teve que cuidar do corpo dela, ela teve que fazer a parte dela para ter o Sansão. Você tem que cuidar de toda a parte burocrática antes, para aí sim o seu sonho de ter uma empresa, por exemplo, se realizar. Seja qual for o seu sonho, adapte a história ao seu sonho. Nós estamos falando de um grande sonho, de uma realização tanto para o pai quanto para a mãe de Sansão. Sansão veio com uma missão gigantesca de libertar Israel. A sua empresa pode vir com uma missão gigantesca de transformar vidas, como por exemplo o smartphone veio. Imagina, tanto de vidas que ele transforma,
um microfone que faz as pessoas ouvirem mais, ou qualquer coisa, um notebook, uma mesa, um carro e tantas outras invenções que vieram, nasceram no coração de alguém, as pessoas se prepararam, se organizaram. E é isso. A história de Sansão traz isso à mente da gente. O filho também. É isso que aqui está falando. Não, se não fosse assim, Deus não teria nem ajudado a gente. Seja forte. Continue. Faça a sua parte. A mulher de Manoá deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. A sua empresa cresceu e o Senhor vai abençoar. O seu sonho cresceu e o Senhor vai abençoar. Faça a sua parte. Aqui a gente lendo passou de um versículo para o outro, mas nesse momento aqui demorou 9 meses. São 9 meses de preparação de tudo para poder o sonho dela crescer. Você quer que seu sonho se realize num piscar de olhos, num estralar de dedos? Não é assim. As coisas demoram, você tem que ter paciência. Tenha paciência, vai dar certo. Não desista. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. E assim terminamos o capítulo 13. E amanhã vamos começar o 14 e assim vamos contar a história de Sansão, contar a história do seu sonho. Toda vez que a gente falar de Sansão, que você coloque o seu sonho, que você pense no seu sonho. Seja ter um filho, seja ter um marido, seja ter uma casa própria, seja ter uma empresa, seja qual for o teu sonho. Entenda que Sansão é o seu sonho. Um beijão no seu coração, um abraço de Clay e até amanhã.